Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os benefícios que você pode ter quando você trabalha em alguma empresa canadense. Mas antes de tudo, deixa aqui nos comentários qual que seria o melhor tipo de benefício que você pode ganhar de uma empresa. Sei lá, se pode ser seu plano de saúde, seu próprio salário, por exemplo, uma alimentação. Deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo qual que é mais o seu estilo. Eu aqui no Canadá, eu comecei trabalhando no mercadinho, num emprego de baixo nível e hoje aqui, putz, eu preciso vestir esse tipo de roupa porque aumentou um pouco o meu nível, então eu já começo a entender um pouco mais sobre quais que são os possíveis planos e benefícios que você pode receber aí aqui no Canadá. E eu tô realmente maluco, tô de queixo caído. Eu vou só dar uma citada nos tipos de benefícios que a minha empresa oferece. É plano de saúde com uma das melhores seguradoras, se não a melhor seguradora, tipo a melhor empresa de seguros aqui do Canadá referente a plano de saúde. A gente recebe também alguns refunds, por exemplo, alguns reembolsos. Por exemplo, hoje eu estou trabalhando de casa, então eu tenho até $300 canadenses para gastar com alguma coisa necessária. Evidente que tem alguns produtos limitados, por exemplo, sei lá, mouse, teclado, mesa, até $300 eles me reembolsam 100% do valor. Outras coisas também para o meu bem-estar, por exemplo, eles reembolsam até $400 para essas atividades. E aí pode ser clube de livro, clube de não sei das quantas, clube da luta. Por exemplo, pode ser ter clube de golfe, o cara vai ser reembolsado. Clube de golfe é só para os ricaços e mesmo assim eles reembolsam uma parte. Mas também tem aqueles outros produtos de, por exemplo, bem-estar, para você praticar algum tipo de esporte, caiaque, bicicleta, sei lá, patins, patinete. Todos esses produtos eles reembolsam até 75% do valor, totalizando aí os $400. E é claro que isso eu estou falando porque eu sou um estagiário, por isso que eu ainda estou de queixo caído, porque é evidente que quando aumenta o seu nível, entra mais benefícios. Por exemplo, ainda no meu nível, eu recebo até, se eu não me engano, é $40 canadenses para o plano de celular. Então, quando chega num nível mais elevado, o cara tem um plano de celular 100% coberto pela empresa. É claro que isso também tem algumas coisas no Brasil, mas para um nível baixo, isso realmente é uma coisa nova. Dentre outras coisas, por exemplo, tem um plano aí, por exemplo, de pensão. E aí você começa a entender um pouco mais como é que funciona a dinâmica aqui no Canadá. Se você não sabe o que é essa pensão, por exemplo, que é basicamente um investimento que você precisa fazer, tem um nome muito específico no Brasil, que é a Previdência. Tá? Aqui você vai ver como pension, né? Uma pensão que você recebe aí de um determinado investimento. Aqui no Canadá, ele evidentemente que funciona de uma maneira similar do que acontece no Brasil. Vai depender qual que é o seu nível de emprego, qual que é a área de atuação da sua empresa e o que você faz aí nessa empresa. Então, por exemplo, se você for de um salário mínimo, por exemplo, num mercado, e por exemplo, você está no nível ali mais baixo possível, isso, por exemplo, você sendo um atendente, evidentemente que você não tem quase nenhum benefício. Por exemplo, nesse caso onde que eu trabalhava, numa empresa onde que é um retail, é uma empresa onde que ela não tem tantas margens de lucro. Por exemplo, o mercadinho, ele pega o produto e revende, ele não tem tanta uma margem ali para brincar. Então é claro que ele não vai gastar todo o dinheiro que ele tem extra com os funcionários. E aí eu não tinha nenhum benefício, zero de benefício, era só o salário e olhe lá, porque eles descontavam algumas coisas, por exemplo, questão do union, que é os carinhas lá que faz as greves, e por exemplo, alguns descontos aí referente às taxas de impostos. E no final das contas, talvez eu receberia ali a cada 6 meses algum dinheiro
para eu, por exemplo, gastar dentro da loja, aqueles gift cards. Recebi ali de 6 em 6 meses, eu poderia receber um desse. É claro que quando você vira um full time ali, talvez você receba com mais frequência. Mas aí quando você muda de setor, por exemplo, hoje eu trabalho na Ernst Young, é uma empresa que faz consultorias na área de contabilidade. É uma empresa muito maior que tem muito um tipo de serviço, certo? Então o lucro dela é muito maior porque ela pode jogar aí, ter uma grande margem de lucro. E aí nesse caso ela dá toneladas de benefício. Mas o ponto interessante aqui no Canadá é que tem 3 problemas, vamos dizer, que são diferentes do Brasil. O primeiro deles é que aqui dificilmente você vai ter vale alimentação ou vai ter alimentação dentro da empresa. Pode ser alguma empresa ou outra que pode te oferecer isso, mas na maioria dos casos vai ser pelo seu salário, você vai ter que desembolsar esse serviço. O ponto positivo é que para você fazer uma compra não é tão caro assim comparado com o seu salário. É claro que você comprar aí coisas na rua, ele é caro, não tão caro quanto no Brasil, mas comparado com o nosso salário, ele é muito caro. Transporte, isso pode depender. Por exemplo, na empresa que eu estou, dependendo do caso, ela pode reembolsar. Agora, como estou trabalhando em home office, é claro que ela não vai pagar o meu transporte que eu nem estou fazendo. Mas existem 2 pontos que eu acredito que são muito importantes. O primeiro deles é a questão do plano de saúde, que é o Insurance Life Insurance, que é o carinha onde que ele vai assegurar aí que você fique coberto com a sua saúde e tudo mais. No Brasil, uma das coisas mais importantes que as pessoas sempre procuram é se o plano de saúde ele é bom, ele vai cobrir ali toda a família, etc. Porque a saúde no Brasil não funciona de forma pública. Aqui você tem esse ponto que a saúde no geral, ela é gratuita, tá? Então para você fazer apenas alguns detalhes que você vai precisar pagar. E aí que vem um Life Insurance da sua companhia. Por exemplo, para você comprar medicamentos, vem 100% gratuito, dependendo do seu Life Insurance. Por exemplo, você ficar em algum quarto privado, pode ser que cobre, entre outros custos, por exemplo, até dentista, psiquiatra. Isso vai depender qual que é o seu seguro de vida, que é muito importante. É uma coisa adicional, aquele um pouco extra, não realmente... Tem coisas que são necessárias, tudo bem, mas aquele extra, aquele a mais... vai ser coberto aí pelo Life Insurance. E outro detalhe, que esse é uma briga geral no Brasil, sempre tem os caras saindo na porrada, que é a sua previdência privada quando você vai realmente se aposentar. E esse é um detalhe muito importante. A primeira, a sua previdência pública aqui no Canadá é uma merda. Você vai receber aí no máximo um salário mínimo, um pouquinho mais que o salário mínimo, vai. Então é muito importante que você ou procure o seu próprio investimento, você fazer a sua própria carteira de como que você vai economizar para o seu futuro, como que você vai pagar o seu mortgage, por exemplo, como que você vai montar essa sua riqueza. Por isso que é tão forte os investimentos em ações e tudo mais na Norte América, tá? Porque o público é uma merda, realmente. E eu concordo em ser uma merda, é melhor ser assim. E aí, talvez alguma parte desse seu plano da aposentadoria é coberto pelo seu plano da empresa. Tem planos de empresas que ela paga uma parte, dobra o seu salário. Isso também acontece no Brasil, mas vale você notar que vem grande do seu próprio aporte a fim de você pegar e ter uma boa aposentadoria. Esses planos de benefícios também levam em conta aí se a empresa conhece sobre impostos, assim como eu falei nesse vídeo aqui. Elas querem realmente economizar e elas vão te dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dar aquela coisa agora, tirar aquela coisa depois, a fim de economizar alguns impostos. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aí.